Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós não conseguimos gravar ao vivo, mas estaremos disponibilizando para os irmãos assim que terminarmos aqui, tá bom? Nós vamos continuar o nosso estudo na segunda carta de Timóteo, mas antes nós vamos estar louvando ao nosso Deus, amém? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aqui me ajudando a minha linda. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, que todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Nosso Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Graças a Deus, estamos nós mais uma vez aqui. Conseguimos transmitir, achamos que não iríamos conseguir por causa da internet, mas se tiver alguma interrupção, depois você vai poder ver o vídeo, né? Buscando aí, você vai conseguir ver. Nós estamos continuando o estudo na segunda carta de Timóteo. Então, se você tem uma Bíblia aí perto, eu peço que você abra na segunda carta de Timóteo. Ela está lá no finalzinho da Bíblia, na minha Bíblia está lá na página 900. É um livro pequeno, nós só temos 4 capítulos, né?
Cremos que é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo. Um filho amado, um filho querido, um filho íntimo. É uma carta muito íntima, uma carta muito linda, de alguém que, como nós, né, nesse momento, estava limitado. Claro que a limitação de Paulo era bem maior. Paulo estava preso, cremos que numa prisão subterrânea, né, já com uma idade avançada, estava com a expectativa de ser morto em pouco tempo, né? Sabemos pela história que ele foi decapitado, então essa é a última carta que ele escreve antes de ser decapitado. E na quarta-feira passada, nós estudamos o capítulo 1, dos versículos 1 ao 14, em que Paulo ele encoraja Timóteo. Um dos encorajamentos é: nós não recebemos espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Capítulo 1, versículo 7. Um outro encorajamento é: por meio do Espírito Santo, versículo 14, que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Esse bom tesouro é o Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos prosseguir. Hoje nós vamos estar lendo 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 15. Eu vou estar aqui virando a câmera. Você já deve estar ciente que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Vamos até o capítulo 2, versículo 2, amém? Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Então nós temos aqui essa primeira parte do nosso estudo, né? O apóstolo Paulo falando de algumas pessoas que o abandonaram. Ele fala: todos da província da Ásia me abandonaram. A gente sabe que quando nós passamos por momentos difíceis, muitos são aqueles que nos abandonam, muitos são aqueles que revelam o seu verdadeiro caráter. E na história de Paulo não foi diferente, né? Pessoas que ele tinha abençoado, pessoas que ele tinha caminhado junto, pessoas que ele tinha amado e continuava amando, creio eu, o abandonaram. Ele destaca dois nomes que eu creio que Timóteo conhecia: Fígelo e Hermógenes. Duas pessoas que Timóteo conhecia e exemplificam esses que na nossa vida também, muitas vezes, quando nós passamos por momentos difíceis, nos abandonam. Mas não é só disso, não é só de abandono que a gente tem a vida. Então Paulo ele começa a falar de Onesíforo. São nomes diferentes para a gente, né? São nomes gregos, são nomes ali daquele mundo antigo, entre Ásia, Europa, norte da África, né? Onesíforo está aí, mais um nome estranho a nós. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Ou seja, há pessoas que nos abandonam, mas há pessoas que também sempre se lembram de nós. Há pessoas que estão sempre nos animando. Há pessoas que estão sempre caminhando conosco. E ainda quando nós passamos por dificuldades, elas estão dispostas a nos ajudar. Onesíforo representa essas pessoas. São pessoas valiosas. Então Paulo ele faz votos para Onesíforo que o Senhor tenha misericórdia da sua casa. E ele fala, ainda Timóteo conhecia Onesíforo, eles eram da mesma igreja de Éfeso. Então Paulo fala para Timóteo: você sabe quantos serviços ele me prestou em Éfeso, né? Que bênção, né, irmãos? Que bênção é poder abençoarmos as pessoas, abençoarmos os homens de Deus, né? Então Paulo está dando alguns exemplos aqui para Timóteo, né? Para Timóteo, veja quem ele vai seguir.
E aqui um bom exemplo é o Onesíforo. Nós também devemos seguir esse exemplo, de nos preocuparmos com os nossos irmãos, de irmos até ele. Ou seja, aqui o versículo 17 fala o seguinte: ele não só o abandonou, como procurou com persistência até encontrar. O Onesíforo não desistiu de encontrar Paulo, né? Ele foi procurando, deve ter ido numa prisão, ele deve ter ido num lugar, deve ter ido, né? Ele foi até encontrar. Ele tinha um objetivo: abençoar a vida de Paulo, e foi lembrado aqui nessa carta. No 2:1, Paulo ele começa a falar com Timóteo: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Essa carta ela é cheia do que nós chamamos de imperativos, de ordens, né, que Paulo dá a Timóteo. Ordens, claro, visando o bem de Timóteo, visando a saúde de Timóteo. Então, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, essa é a maior fonte de força no mundo. Timóteo ele vinha de uma boa família, ele aprendeu a fé da sua mãe. Timóteo ele tinha tido um bom mestre, que era Paulo, um bom discipulador. Timóteo agora era pastor numa igreja muito importante, na igreja de Éfeso. Mas Paulo não fala para ele se fortificar na sua família, não fala para ele se fortificar nos seus amigos, não fala para ele se fortificar na sua igreja, pede para ele se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, isso é uma ordem maravilhosa, é uma ordem que todos nós temos que nos cumprir. A nossa força, ela tem que estar na graça que está em Cristo Jesus. Essa graça, ela é maravilhosa. Essa graça, ela não vê as nossas imperfeições, ela não vê as nossas falhas, ela não vê as nossas limitações. A graça é maior do que tudo isso. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós fomos salvos pela graça. E nós vivemos a cada dia pela graça. Quando Paulo ele passou por momentos difíceis e tinha um espinho na carne que o afrontava, ele orou e o espinho na carne não foi embora. O Senhor disse para ele o quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Paulo estava falando de algo que ele tinha experiência, e ele quer passar essa experiência para o seu jovem discípulo Timóteo. Fortifique-se na graça. E aqui no capítulo 2, versículo 2, nós temos o id de Paulo a Timóteo. Ele fala o seguinte: que você ouviu na presença de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis que possam transmitir a outros homens fiéis. Ou seja, aqui é o discipulado. Aqui é o id que Jesus mandou para os seus discípulos. Paulo já está falando: Timóteo, transmita isso a homens fiéis. O discipulado não pode parar. Você é discípulo, você tem que fazer discípulos. Você tem que transmitir esse exemplo a outras pessoas. Esse é a motivação, a força motriz da igreja, irmãos. Fazermos discípulos. Ensinar o evangelho a outras pessoas. Ensinar que Jesus é a prova de um Deus que se ama e se importa conosco e quer entrar na nossa vida e nos chama para viver com Ele. Temos que estar sempre nos preocupando em passar isso para outros, em passar isso para os nossos filhos, em passar isso para os nossos amigos, em passar esse conhecimento. É isso que dá vitalidade à igreja. Uma vez eu aprendi de um pastor missionário americano chamado Eric Rice, alguns conhecem, né? Que esse era um dos versículos mais importantes para ele na Bíblia, né? E ele tinha de cor 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2: o que de mim aprendeste, transmite a homens fiéis para que possam passar para os outros. Esse é o Evangelho, é você passar os ensinamentos de Jesus para os outros. Não só com palavras, mas com a sua própria vida. E é o que Paulo está fazendo aqui para Timóteo. Paulo está preso, mas ele mesmo fala: a palavra de Deus não está presa, né? E o Evangelho chegou até nós. A gente continuando, a gente vai agora para o capítulo 2, versículo 3.
participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você a compreensão em todas as coisas. Paramos aqui no 2:6. Esse trecho aqui é um trecho importante da carta. Paulo ele vai voltar a mencionar essas três figuras, essas três metáforas. A primeira metáfora é a do soldado. A segunda metáfora é a do atleta. E a terceira é do lavrador. São três metáforas que nos fazem compreender melhor a vida cristã, né? A primeira metáfora aqui do bom soldado fala do alistamento. Todos nós fomos chamados, convocados para uma boa luta, para uma boa batalha, e nós seremos vencedores. Nós fomos chamados para vencer com Jesus, vencer o mal com o bem. Romanos 12:21 fala: não vos deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, aqui nós temos um soldado em serviço. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Todos os militares, eu sou militar, né? E tem alguns amigos militares, todo militar sabe que o bom recrutamento não é feito sem uma dose de sofrimento. A gente fala da sofrência, né? A ralação, né? Isso fortalece, isso faz um bom soldado. Ou seja, Paulo está falando, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado. Não é qualquer soldado, que a gente tem um monte de soldado aí meia boca, né? É um bom soldado. E fala que o soldado, ele quer agradar aquele que o alistou. Ou seja, nós estamos aqui para primeiramente agradar a Deus que nos alistou, que nos chamou. Depois ele vem para a metáfora do atleta. Ele fala que o atleta, ele não é coroado se não competir segundo as regras. Ou seja, o soldado, ele foi chamado e agora nós estamos como atletas. Nós temos regras na nossa vida, nós temos que ser disciplinados como atletas, nós sabemos que os atletas são figuras de disciplina na alimentação, né, nos seus treinos, no seu esforço. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. A gente está ali no contexto do nascimento das Olimpíadas, né? Existem algumas pessoas ainda tentando minimizar a crise, mas a gente vê que as Olimpíadas desse ano foram canceladas, né? Mas deixa eu sair desse ponto e voltar para a Bíblia. Aqui a Grécia Antiga, esse mundo antigo, esse mundo de Paulo e Timóteo, foram onde nasceram as Olimpíadas. Lá existiam os atletas, a luta que hoje é conhecida como romana, as corridas já começaram ali. Então eles tinham contatos com atletas, e Paulo ele fala assim, como um atleta compete segundo as regras, nós também temos que ser disciplinados. Nós temos que estar sempre com Jesus, seguindo, orando, lendo a nossa Bíblia, nos vigiando. A gente gosta muito de vigiar os outros, né? Os atletas, eles têm muito essa vigia de si mesmo. O principal inimigo de um atleta é ele mesmo, é a sua preguiça, né? É a sua morosidade. Então o atleta ele tem muita disciplina. E a terceira metáfora é do lavrador. Aquele que planta, aquele que está agindo e com paciência ele espera colher. Ou seja, essas três metáforas, elas, quando a gente medita nelas, é o que Paulo fala para Timóteo, pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Ou seja, essas três metáforas do soldado, do atleta e do lavrador, elas trazem muitas coisas para nós estarmos pensando, né? A gente vê ali a nossa semente, a nossa fé, que às vezes é tão pequena, né? Mas se nós tivermos, Jesus ali afirma que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós pediríamos a um monte que passe de um lado para o outro e isso irá acontecer. Ou seja, nós como lavradores também devemos fazer as coisas com fé, né? A nossa fé tem que vir acompanhada das nossas obras. Nós temos que semear
sabendo que em Deus nós iremos ter uma boa colheita. Nós colheremos o melhor de Deus. Ele continua a sua carta, e aqui eu trago algo para os irmãos, às vezes a gente não se atenta a isso. A Bíblia ela foi dividida em capítulos e versículos para que nós possamos achar melhor aqui os textos, mas Paulo, quando escreve aqui a Timóteo, é uma carta sem essa divisão dos números. Isso foi colocado depois pelos estudiosos para facilitar, né? E eu estou tentando ler aqui por parágrafos, pegando as ideias e transmitindo cada ideia dentro do seu contexto. Paulo ainda falando com Timóteo nessa carta, ele fala o seguinte, a partir do versículo 8, tá? A gente está aqui no 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. O versículo 11 a gente vai deixar para depois, meus irmãos. Ou seja, aqui nós vemos Paulo ele falando, lembre-se de Jesus Cristo. Esse aqui é um dos últimos lembre-se da carta, né? Ele começa o início, ele fala muito da lembrança, eu quero te lembrar isso, eu quero te lembrar aquilo, mas agora, esse um dos últimos lembre-se da carta é lembre-se de Jesus Cristo. Ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual eu sofro prisões como um malfeitor. Ou seja, Paulo, ele estava sofrendo por Jesus, por ter pregado o evangelho. Paulo ele era um instrumento muito poderoso nas mãos de Deus. E aí o inimigo ele tentou incapacitar Paulo, prendendo Paulo. Mas o inimigo se deu mal, porque a palavra de Deus não estava presa. As cartas que Paulo escreveu na prisão chegaram até nós. E são os documentos mais lidos pelo mundo. Todos os documentos escritos há quase 2000 anos atrás, essas cartas de Paulo, a Bíblia em si, são os documentos mais lidos pelo mundo, porque a palavra de Deus não está presa. Até hoje a palavra de Deus não está presa. Nós estamos aqui, por exemplo, nessa transmissão online. Eu estaria, de repente, hoje numa igreja pregando, mas nós, por bem-estar do povo, nós estamos evitando aglomerações, nós estamos evitando reunir as pessoas em um local fechado, né? E estamos nas nossas casas, cada um na sua casa. E para minha surpresa, irmãos, eu tenho alcançado bem mais pessoas aqui, nessa transmissão online, do que na igreja. Muito mais são as pessoas que conseguem ver essa transmissão online. Ou seja, a gente acha até que está limitando a palavra, o poder de Deus, limitando a igreja, mas graças a Deus não. A igreja não está sendo limitada. Olha como nós estamos aqui. Olha quantas pessoas tem aqui agora, quantas pessoas vão ver essa transmissão depois. Uma bênção, irmãos. É uma bênção. A palavra de Deus ela nunca está presa e a igreja está orando. A igreja está orando mais do que nunca. Esses momentos de sofrimento nos fazem cantar lindos hinos e produzir belas obras. Nós estamos preocupados, estamos orando, né? Mas sabemos que nada pode deter a igreja, porque a igreja está em Cristo. E nem a morte pôde deter o nosso Senhor. Então lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se de Jesus Cristo. Nada pôde deter o amor de Jesus e nada pode deter o amor da igreja. Porque o amor da igreja é o mesmo amor de Jesus. O amor que você tem é o mesmo amor de Jesus. É a mesma palavra. Ele nos dá a palavra porque Ele nos ama, né? Mas já estou começando a pregar, é um estudo, né? Vamos lá, irmãos. O Evangelho, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Há uma característica do cristão maduro. O cristão maduro, ele se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo, né? Essa é uma característica do cristão maduro. Paulo era um cristão maduro e ele queria mostrar para Timóteo, para que Timóteo também amadurecesse ainda mais. O Evangelho não tem a ver comigo, tem a ver com os outros.
Muitas pessoas hoje em dia abandonam as igrejas, abandonam as reuniões. Ela fala assim, não, eu posso buscar Deus em casa, mas tem duas coisas que eu aprendi que você não pode fazer sozinho, irmãos. A primeira é casar. Não se casa sozinho. Só dá para casar duas pessoas. Tem algumas pessoas meio doidas aí tentando casar sozinho, mas não está dando certo. Teve inclusive, que infelizmente, uma moça que casou sozinha e logo depois se suicidou. Infelizmente, né? Você vê que já era um sinal de insanidade mental. Não dá para casar sozinho, não dá para ser igreja sozinho, irmãos. O evangelho é dos uns aos outros, amamos uns aos outros, oramos uns pelos outros, perdoamos uns aos outros, servimos uns aos outros, suportamos uns aos outros. Então Paulo estava preso pelos outros, pelo amor aos outros, porque ele não queria deixar de fazer aquilo pelo qual ele foi chamado. E ele está transmitindo isso para Timóteo. Lembre-se de Jesus. Eu estou preso por causa dele, mas eu sei que um dia coisa nenhuma irá me prender por causa dele. Nem mesmo a morte. Ele ressuscitou segundo o Evangelho. E agora aqui, ele vem no versículo 11 falando o seguinte. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Que maravilhoso, irmãos, a fidelidade de Deus. Que maravilhoso a fidelidade de Deus a nós que somos infiéis. Mas aqui, depois de Paulo ele falar com Timóteo, ele dá alguns exemplos para Timóteo de pessoas que o abandonaram, dá o exemplo de Onesíforo, que o buscou com cuidado, há pessoas preciosas que não nos abandonam. Ele fala para Timóteo ele se fortificar na graça de Deus. As três metáforas, a metáfora do soldado, do atleta, do lavrador. Lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus, agora ele fala, fiel é esta palavra. Se nós morrermos com ele, nós viveremos com ele. Alguns autores, alguns estudiosos da Bíblia creem que esse é um hino da igreja primitiva. Mas com certeza esse hino ele faz alusão primeiramente ao batismo. Porque quando o cristão ele é batizado, ele é morto, ele é batizado na cruz de Cristo. Ele é morto junto com Cristo. Por isso que a simbologia do batismo com imersão nas águas, não vou entrar no mérito se por aspersão, por imersão, né? Mas a simbologia do batismo com imersão é de alguém que morre, ele afunda na água e depois ele volta, ele ressuscita. Se morremos com ele, viveremos com ele. Uma vida verdadeira, uma vida que não acaba, uma vida que a morte não pode conter. É uma vida eterna, é uma vida cheia de alegria, uma vida que começa aqui, mas vai se consumar só na eternidade. E é isso que Paulo está avisando, porque se fosse terminar aqui, Paulo estaria preso, abandonado e infeliz. Mas ele sabia que algo muito melhor estava por vir. Ele sabia que bons momentos viriam na presença de Deus. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. A perseverança é algo que está fora de moda. É algo que poucas pessoas têm falado. Mas é uma doutrina rica na Bíblia. A teologia sistemática de Strong, ela fala o seguinte, Strong na sua teologia sistemática fala o seguinte, que todos os salvos perseveram, e todos que perseveram serão salvos. A perseverança é uma característica do salvo, irmãos. O salvo, ele persevera em seguir a Deus. Ainda que ele não seja perfeito, ainda que ele não tenha sucesso em tudo, ainda que ele muitas vezes caia, ele persevera. Ele coloca a mão para cima, Deus o levanta e ele continua. Ainda que seja devagar, ele persevera. E se nós perseveramos, nós reinaremos com ele. É o que diz aqui Paulo para Timóteo. Ou seja, reinar, irmãos,
essa vida que nós vamos viver vai ser uma vida de reino, e nós reinaremos com Ele. E o melhor disso, nós não precisaremos oprimir ninguém. A gente tem exemplos de reinados maravilhosos, por exemplo, como o reinado de Salomão. Mas quando a gente vê o reinado de Salomão, que Salomão morre, Roboão e Jeroboão, o reino se divide porque ali a glória do reino de Salomão oprimia o povo. Existiam pessoas oprimidas para que Salomão pudesse reinar em glória. E aí o povo assim fala assim, tira um pouco dos impostos, tira um pouco desse jugo, porque está muito pesado. E aí Roboão ele não quer tirar e o reino se divide entre Roboão e Jeroboão, o reino norte e o reino sul. Mas esse reinado que nós vamos ter com Cristo Jesus, ninguém vai ser oprimido. Todos nós reinaremos, todos seremos iguais. É o que o comunismo, o marxismo, ele propõe que seja feito nesse mundo, mas é utopia. Já tentaram implementar e eu creio que nesse mundo é utópico, não há lugar, porque esse mundo tem a maldade humana. E não tem como igualar onde há maldade. Mas lá, na glória, no novo céu e da nova terra, coisa ruim não entrará. Nós mesmos seremos transformados e glorificados, seremos perfeitos e reinaremos com Cristo Jesus. É o que o texto nos aponta. Se perseveramos, com Ele reinaremos. Por isso é tão importante, né? A metáfora do soldado e do atleta e do agricultor. São três figuras que perseveram. O soldado, ele sofre, mas ele permanece firme. O atleta, ele se disciplina para ganhar. O lavrador, ele planta na esperança que vai colher. São três exemplos de perseverança, irmãos. Olha que bênção. Se perseveramos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Isso aqui é muito importante. Porque Deus, Ele é amor, todo mundo sabe disso. Todas as pessoas que acreditam em Deus concordam com isso, que Deus é amor. Ponto. Eu li esses dias um pensamento bem interessante, de que só há dois tipos de pessoas no mundo. A pessoa que fala para Deus, Senhor, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Deus ele chama o povo para si. Ou seja, o mundo ele se afasta de Deus, mas Deus chama o homem para retornar. E esse retorno se dá através de Cristo. Cristo pega o homem e traz ele para Deus novamente. Então as pessoas olham para Deus e falam assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Eles reconhecem o Senhor como um Deus de amor e um Deus que quer intervir na vida deles, transformando. Agora existe um outro tipo de pessoa, e o autor ele falou que só existiam dois tipos de pessoa. Aquele que diz assim, Deus fala assim para ele, a tua vontade seja feita. Ou seja, para os homens que negam a Deus, Deus ele fala o seguinte, a tua vontade seja feita. Deus respeita. Nós temos o direito de negar a Deus, mas o Senhor os negará. E é algo que nós temos que falar, irmãos. A gente está num evangelho, às vezes, muito água com açúcar, em que tudo se pode, mas não, a vontade de Deus ela tem que ser feita na nossa vida a cada dia. A cada dia nós temos que nos converter a Deus. A cada dia nós temos que, com as nossas atitudes, dizermos sim para Deus. Porque se nós o negarmos, Ele nos negará. E aqui termina, o hino ele termina o seguinte, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Que garantia linda, irmãos, que nós temos em relação à natureza de Deus. Deus, Ele é o eu sou. Ele não tem nenhuma variação de mudança. Ele não se contradiz, Ele não mente, Ele não erra. E o texto ele fala que se somos infiéis, Ele permanece fiel. Com certeza, eu e você, em algum momento da vida, fomos infiéis a Deus. Infiéis no sentido de desagradá-lo, de errar, de pisar na bola. Mas mesmo assim, ele permanece fiel. Por isso que Paulo fala para Timóteo aqui no versículo 1 desse capítulo 2 que nós lemos. Fortifica-se na graça. Porque Deus é um Deus gracioso. Ainda que sejamos infiéis,
ele permanece fiel. Ele nos ama e é fiel a nós. Ele é fiel a nós porque ele é fiel a si mesmo e ele não pode se negar. Isso é maravilhoso, irmãos, porque o amor dele está amparado nisso, a salvação que ele nos dá em Cristo Jesus está amparada nisso, o perdão dos nossos pecados estão amparados nisso. A nossa confiança está nele, um Deus que não muda, um Deus que nos ama e que, se nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador através de Cristo, ele nunca mais nos abandonará. Ou seja, Paulo, ele está falando aqui com Timóteo, ele está mostrando esses exemplos, ele está dando essas instruções para ele, e aqui nós vamos relembrar o que nós lemos, fazer um resumo. Nós começamos aqui no capítulo 1, versículo 15, e fomos até o capítulo 2, versículo 13. Aqui, o que fica claro, irmãos, o que fica importante lembrarmos, é que Paulo ele começa falando que algumas pessoas o abandonaram em momento difícil. E nos momentos difíceis as pessoas se mostram quem elas são. Mas um homem chamado Onesíforo cuidou muito bem dele, abençoou muito a vida dele. E nos momentos difíceis, nós temos algumas surpresas boas também. Pessoas boas cuidam de nós, pessoas boas aparecem para nos abençoar. E ele dá a ordem a Timóteo: fortifica-se na graça. Acabei de falar sobre isso, já falei muito sobre isso. E ele fala assim: o que você aprendeu de mim, transmite a homens fiéis. Nós não podemos deixar de transmitir o Evangelho, de orar por pessoas, de abençoar pessoas, de nos preocuparmos em discipularmos. Esse é o principal mandamento que Jesus nos deixou, o ide. Não podemos nos esquecer, e nós nos fortificamos na graça para irmos, porque pelas nossas forças nós não vamos. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado. Cristão sofre. Nesse momento mesmo, alguns cristãos vão contrair o vírus. Alguns cristãos irão sofrer. Só que o cristão, ele sabe que o sofrimento dele aqui é pequeno em relação à glória eterna que o Senhor tem preparado para ele. E Paulo, ele também fala dessa glória eterna. Olha aqui, ó, versículo 10 do capítulo 2. Por esta razão, tá aqui, ó. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. O Senhor, ele tem uma glória eterna preparada para os seus eleitos, preparado para aqueles que disseram sim para o seu plano de salvação. Ou seja, o cristão ele pode até vir pegar esse vírus, e creio que alguns vão pegar, mas eles sabem que esse vírus não irá os vencer. Ainda que o vírus venha a ser a causa da morte deles, eles sabem que eles passarão só por um vale da sombra da morte, mas não vão temer mal algum, porque o Senhor estará com eles para os levar para a glória eterna. Ou seja, esses são mais alguns ensinamentos que Paulo transmitiu a Timóteo. A gente vai ficando por aqui hoje e eu queria estar orando com você. Se você chegou aí no meio do vídeo, tem como você ver ele todo depois aí na internet, ele vai ficar salvo, né? Nós começamos cantando Quão Grande é o Meu Deus. Cantarei Quão Grande é o Meu Deus, um lindo hino, né? E vamos encerrar esse vídeo orando e agradecendo a Deus, principalmente pela fidelidade dele. Nós somos infiéis, mas ele permanece fiel e é fiel para completar a boa obra que ele começou em nossas vidas. Que possamos perseverar em oração, que possamos, nesse momento de quarentena, orar pelos nossos irmãos, buscar ajudar as pessoas, né? E saber que o sofrimento ele é passageiro, mas a glória é eterna. Bom, vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento em que podemos compartilhar da Tua Palavra, fazer esse estudo bíblico. Ó Pai amado, que possamos, ó Pai amado, nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. E como bons soldados, agradar aquele que nos alistou, Senhor Deus.
como atletas, possamos correr a carreira que nos está proposta. E como os lavradores, possamos continuar plantando coisas boas através da fé, que sabemos que colheremos coisas maravilhosas em Ti, Senhor Deus. Abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que irá assistir esse vídeo depois dessa transmissão. Abençoe a nossa igreja, a igreja que estamos ajudando, a Igreja Batista Governador Portela, e todas as suas igrejas espalhadas pela face da terra, todos os seus filhos espalhados pela face da terra. Que eles possam saber que o Senhor é fiel e que a glória que o Senhor prometeu é eterna. Em nome de Jesus. Obrigado por você que está aí conosco, tá bom? Que Deus te abençoe. E se Deus permitir, no domingo iremos transmitir o nosso culto, tá? Grande abraço, fique na paz, que Deus te abençoe.